E aí pessoal, Graziela Rioga, médica pneumologista, médica do pulmão, ajudando você a respirar melhor. E esse é o Pneu Saúde. Você sabe o que é asma? E o que pode acontecer com você se você for asmático e não saber o que está acontecendo? Então, se liga nesse vídeo que agora eu vou explicar. Antes de mais nada, dá um like aqui e se inscreva no canal para a gente poder continuar conversando e esse vídeo chegar em outras pessoas, beleza? Então, o que é asma? Antes da gente falar sobre isso, o que é via aérea? Você deve ter ouvido muito falar, o paciente teve infecção de vias aéreas, as vias respiratórias foram infectadas, principalmente no Covid. As vias respiratórias estão inflamadas, o asmático tem as vias aéreas inflamadas. O que isso significa? Isso basicamente é o seguinte, todo o nosso organismo, por dentro e por fora, tem uma pele. Não igual essa por dentro de mim, ela é bem mais fininha, por dentro de você também. E o que acontece? Essa pele das vias aéreas fica irritada o tempo todo naqueles pacientes que têm rinite e que têm asma. E as vias aéreas significam o quê? É a pele que atinge o nariz, a traqueia lá atrás, que é um cano que leva o ar do nariz até os pulmões, a garganta e os pulmões. Isso tudo são vias aéreas. Nariz, traqueia e pulmões. Quem tem rinite, geralmente a irritação da pele fica nessa região aqui, ó. Nariz, às vezes irrita o ouvido, às vezes irrita a garganta, mas não passa daqui. Quem tem asma, muitas vezes pode ter rinite junto, mas o pulmão também inflama. Conseguiram entender? Acho que ficou um pouquinho confuso, vou repetir. Então, quem tem rinite somente, você tem uma irritação aqui, ó, desses seios que a gente fala aqui dentro, por isso que a gente chama de sinusite. É uma irritação aqui constante. Então, se você tem contato com alguma coisa que irrita seu nariz, você percebe na hora. Quem tem rinite começa a fungar, fazer assim, coçada, brurido. Às vezes o ouvido irrita, às vezes a garganta irrita. Isso é rinite. A rinite fica localizada só nessa região aqui. Os olhos também. Então, você tem vontade de coçar, fica lacrimejando. Isso tudo aqui, a inervação é a mesma, são os mesmos nervos. Então, essa irritação do nariz irrita outros lugares, porque está tudo conectado. Quem tem asma, muitas vezes tem essa região inflamada, irritada, a traqueia e lá dentro do pulmão. Porque a traqueia se divide para o lado direito e o lado esquerdo, dentro do pulmão, para levar o ar lá dentro. Então, essa pele de dentro do pulmão é muito irritada no asmático. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que algumas pessoas vão ter crises de asma o tempo inteiro. E tem gente que vai ter uma vez na vida, talvez. A asma é uma doença pulmonar. Então, o seu pulmão asmático, o pulmão do asmático é completamente irritável. Ele está o tempo inteiro lá alerta. Ó, tipo, como se ele tivesse assim, olha, se vier alguma coisa aqui para me irritar, eu já vou sair esquentadinho. Se vier alguma coisa para me irritar aqui, eu vou dar uma esquentada. Se vier alguma coisa para me irritar aqui, eu vou dar uma esquentadinha. E aí, esquentadinha é crise de asma. Como que é a história da asma? A asma geralmente começa a acontecer muito na infância e adolescência. Aí tem muito assim, o bebê é chiador, teve bronquite asmática na infância. Aí muitas vezes eu pergunto, a senhora teve bronquite na infância? Tive sim. Mas a senhora tem asma? Não tem não. Mas teve na infância. Então, para o médico, isso é um alerta de que o pulmão dessa paciente pode ser que se irrite na vida adulta também, gerando crise de asma. Então, na infância até a adolescência, quem é chiador ou asmático, às vezes faz muita crise, muita crise. Chega na adolescência, 12 para 13 anos, para porque o sistema imune dele já está melhor, já conseguiu combater o que tinha que combater. Mas às vezes volta na idade adulta. Então muita gente fala assim, nossa, eu tive crise de asma, acho que quando eu tinha 5 anos. Minha mãe falava que eu tive crise de asma, depois nunca mais. Mas volta a ter na idade adulta, porque a asma faz isso. Ela pode irritar seu pulmão em épocas diferentes. E tem gente que vai ter crise de bronquite na infância e nunca mais vai ter. Não quer dizer que aquela pessoa é asmática. Foram crises específicas da infância. Pronto, acabou ali. Mas tem outras pessoas que sim, vão ter. Às vezes durante a gravidez, às vezes quando muda de trabalho, cria um estresse importante. Estresse é um desencadeador de crise de asma. Às vezes quando muda de cidade, vejo muito isso. Eu moro numa cidade
porque eu moro em Ouro Preto, Minas Gerais, eu moro numa cidade que é extremamente mofada. Se você vem aqui, até a pintura das nossas atrações turísticas aqui, elas são cinza, porque mesmo depois de um tempo, a parede é tão úmida na nossa região que o mofo se sobressai. Então, muita gente que vem morar aqui começa a ter crise de asma de novo e de rinite. Então, quando você estiver começando a ter crise de rinite, ou chieira, ou tosse que não está melhorando, procura um pneumologista ou um otorrinolaringologista, porque são médicos que podem ajudar você a identificar se você realmente é asmático ou se você está tendo uma crise específica de um resfriado ou de uma rinite que não vai passar dessa região aqui, não vai para o seu pulmão. Por que é importante você identificar isso? Porque a asma mata. Uma asma mal controlada mata. Asma grave é raríssimo, acho que não dá nem 5% da população, mas asma mal controlada é muito comum. E é essa asma mal controlada que vai para UTI. Eu sei porque eu sou médica de UTI, sou médica de emergência, então eu vejo muita asma mal controlada em casa que vai para o hospital por causa disso, porque às vezes nem sabia que era asmático. Beleza? Se você tiver gostado desse vídeo, tiver mais algumas outras dúvidas em relação à asma, coloca aqui nos comentários, dá um like e se inscreve no canal para poder chegar para outras pessoas, beleza?